Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo e eu serei seu guia. Lembre-se, é uma viagem de trem, então não tenha pressa. Se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dinâmicas sistêmicas, padrões sistêmicos, ou por que muitas vezes alguma ajuda não funciona. Seja ela terapia, consultoria, coaching, mentoria, consulta médica, ajuda como sendo amigo de quem está sendo ajudado, ou até alguma ação de filantropia ou caridade. Parece que algumas vezes esse tipo de ação dá errado e a gente nem percebe por quê, ou mesmo que a gente tenha aquela melhor das intenções, parece acabar atrapalhando mais do que ajudando, o que pode ser bem frustrante. Em primeiro lugar, eu queria contar uma história. Há muito tempo atrás já eu vi essa história. Essa história ficou muito marcada em mim. Nessa história, uma mulher... Era um artigo, né, de jornal. E uma mulher estava muito puta porque ela foi ajudar um morador de rua e relatava nesse artigo de jornal que esse morador estava sendo muito mal agradecido porque ele não tinha aceitado a ajuda dela. Aí foram entrevistar o morador de rua, né? O morador de rua, ele catava papel para sobreviver. E ela foi até ele perguntando como poderia ajudá-lo. E ele falou, ó, eu preciso de um carrinho assim, assim, você me ajudaria bastante. Ela foi entregar um carrinho, mandou fazer esse carrinho e ele não quis. O carrinho foi entregue para ele, ela chegou lá com o carrinho e ele falou assim, não, esse carrinho não serve. E ignorou. E por isso ela ficou muito puta. Mas ele explicou o porquê também. O carrinho ele tinha 2 eixos. Era impossível virar. Era impossível manipular o carrinho do jeito que ele gostaria se o carrinho tivesse um eixo só. Então para ele era inútil. Aí ele simplesmente ignorou o carrinho. O que me marcou foi a postura da mulher. Ela tentou convencer as pessoas de que ela estava certa, ela queria ter ajudado e ela foi injustiçada porque a pessoa não quis aceitar o carrinho que ela mandou fazer para ele. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Uma empresa está com a receita muito lenta ou a receita em queda. Aí um ajudante, pode ser um consultor, pode ser um diretor da empresa, pode ser até o CEO, algum nível estratégico, alguém do nível estratégico, fala assim, beleza, está vendendo pouco? Então vamos tentar investir mais em marketing. As pessoas não nos conhecem, então bora chamar mais atenção. Com o tempo, a empresa acaba se queimando. Ela acaba vendo suas vendas caírem mais ainda. Ou talvez até tenha um pico de venda, consegue vender, porque o marketing começou a falar bem dela. E depois ela continua caindo. Porque os produtos acabam não sendo o que os clientes querem. Talvez elas sejam vendidos como algo, aí eles vão ver tem alguma característica que os clientes não querem. Aí a empresa continua perdendo dinheiro. Agora pensa, se ela está investindo mais numa área, ela vai ter que tirar o dinheiro de outra área. Agora, o que aconteceria, vamos imaginar as possibilidades, o que aconteceria se ao invés de ela investir no marketing, ela investisse mais em pesquisa e desenvolvimento de produtos novos? Outro caso, imagine que um colaborador, alguém que você trabalha com você ou que você lidera, está tendo problema de desempenho. Aí o líder decide que a solução possível é controlar tudo que ele faz. Ficar bem de perto no cangote. Ele decide por microgerenciamento. O gestor, ele passa a ser o líder, né? Ele passa a ser
necessário para que as coisas aconteçam. E quando ele não está, nada acontece, já que o clima que foi criado foi o de controle, de estar lá em cima, dele sempre falar o que é necessário, o que precisa ser feito. A dinâmica do sistema, desse grupo, ele acaba se tornando dependente da presença dele. De forma que os liderados eles acabam não fazendo nada. Se ele não tiver, a produtividade dele vai cair. Deles, né? Vai cair muito. Mesmo assim, surge aquele líder que bate no peito e fala com orgulho que se ele não estiver lá, nada funciona. Ele não pode tirar férias, senão nada dá certo. E o clima acaba se tornando um clima de pouca inovação, pouca abertura para novas ideias, para arriscar novos processos, para tentar melhorar o que foi feito. O clima vira aquele clima de ter que acertar sempre, aquela coisa pesada e fechada de que tem que fazer certo, senão o gestor vai estar em cima pegando no pé. Agora imagina, o que aconteceria se depois de um belíssimo trabalho de investigação fosse percebido que, na verdade, o colaborador ele ganharia muito melhor se tivesse um treinamento específico para alguma competência ou se tivesse um coaching para mudar as competências, os comportamentos dele. Ou como é que você acha que o grupo reagiria se, porventura, a investigação fosse profunda o suficiente para que fosse visto o processo como um todo, onde ele está inserido, ao invés de simplesmente o colaborador. E esse processo fosse endereçado, ao invés de olhar só para o cara. Como é que o grupo ia reagir? Ou ainda, ao invés do microgerenciamento, e se esse colaborador fosse demitido? Esse tipo de dinâmica também surge em processos terapêuticos, por exemplo, como a psicoterapia ou um coach ou uma mentoria. Imagine alguém com insônia. Claro que, nesse caso, imagine que essa pessoa foi a um médico, né? Psiquiatra. E esse psiquiatra receitou um remédio para ele para dormir, para essa pessoa para dormir. E de repente um problema colateral que surge é o de dependência química. Que a pessoa passa a viver a vida inteira dependente daquele remédio. Ou ainda pior, que há casos em que a pessoa fica tão ligada, tão conectada àquele remédio que ela precisa de outros remédios com o tempo, outros mais fortes. O que aconteceria se ao invés do remédio, ou ainda além do remédio, junto com o remédio, essa pessoa fizesse um acompanhamento terapêutico? O que aconteceria se ela fizesse, por exemplo, ressignificação, um trabalho de ressignificação de traumas? Ou de mudanças de hábitos para hábitos mais saudáveis, como de nova alimentação diferenciada, ou de exercício físico. Agora imagine uma filial de um escritório de engenharia. Imagine que essa filial ela recebe um problema, né, um projeto, que demanda mais do que as competências que ela tem. Acaba que a matriz, percebendo isso, ela delega um grupo que vá para a filial para que dê conta desse projeto, já que a filial não dá conta. Ela delega seniores, né, engenheiros seniores, para lá, enquanto que a filial fica só com os problemas rotineiros do dia a dia. Se não é algo comum, se esses projetos não são comuns, compensa mais a matriz ficar enviando gente, enviando esses profissionais mais competentes, ao invés de alocar lá. Beleza? Com o tempo, o que vai acontecer com a filial, se isso se repetir? O que vai acontecer com os talentos da filial, se eles quiserem, por exemplo, mais desafios na carreira, se eles quiserem crescer? E o que vai acontecer com a competência em geral da filial com o tempo? Então, essas histórias serviram para abrir o assunto de hoje
E eu queria começar então para falar sobre o assunto, comentar um negócio que funciona com o cérebro. Ele, por incrível que pareça, ele prefere a segurança infeliz do que a felicidade incerta. A gente abomina estressores, coisas aleatórias, coisas que fogem do controle. O cérebro não gosta disso. Provavelmente está ligado com o nosso trabalho nosso refinamento biológico que aconteceu durante os milhares de anos da espécie, em que a gente precisava sobreviver, né? Então a gente precisa ficar prestando atenção no que é incerto para que ele não seja pego de surpresa. Como a gente prefere certeza e abomina o estresse, a gente tem uma péssima propensão a tentar resolver as coisas de forma rápida e de acordo com o que a gente acha que é certo, do que a gente já viu, já encontrou em algum momento da vida. Só que, feliz ou infelizmente, tudo que a gente encontra, todos os problemas que a gente vê, são problemas sintomas. São algo que tem por fora, ou pelo menos é a carinha do que está acontecendo. A gente bate o olho, vê o que está se manifestando e, normalmente, dependendo da nossa disposição, da nossa coragem, do nosso hábito, das nossas competências internas, a gente não consegue ver que aquilo é consequência de algo maior, mais profundo, anterior e provavelmente mais complexo. A ideia em geral é que a gente olha para a consequência e a gente acha que mexendo nela a gente vai conseguir resolver todo o problema que ela manifesta, que aparenta estar acontecendo. Por causa dessa tendência do cérebro não gostar de estresse nem de coisas aleatórias. Pensa naquele problema do colaborador lá da empresa. Quanto mais fechada a visão, quanto mais eu estiver imerso naquela dinâmica, principalmente se eu fizer parte, sei lá, sou um gestor ou trabalho na mesma empresa, ou sou alguém do RH que vai ser responsável por avaliar. Quanto maior o esforço reducionista, né? Falei no último episódio sobre mecanicista, reducionista, com a diferença disso para pensamento complexo e orgânico. Mas esse ajudante, o chefe, o RH, seja quem for, um consultor, mais ele vai tentar dar uma solução instantânea. E eu tenho absoluta certeza que você já viu isso por aí. Imagina que se você desabafa com alguém, você vai falar de algum problema, fala, putz, nossa, tô muito gordo. Aí a pessoa fala, então para de comer. Aí você tem a vontade de matar ela. Aí ela fala, eu tô querendo, tô ganhando muito pouco, tô querendo mudar de emprego. Fala, então manda uns currículos por aí. Aí aquela vontade de matar aparece de novo. Ou mesmo você caiu nessa, né, sem querer. A pessoa vem com algum problema. Aí você responde como se fosse fácil, igual a bater o dedo no interruptor de luz, né? Você bate lá, acendeu a luz, então a solução dessa pessoa parece que você, na sua referência, no seu modelo de mundo, naquela tendência de que seu cérebro não quer mudar as coisas, não quer coisa nova, ele vai tentar mostrar algo parecido com o que ele sempre vê. Você dá a solução de uma vez. Você fala alguma coisa. Então é só fazer isso. É só fazer aquilo. Quanto mais fiel, quanto mais imerso, quanto mais conectado, quanto mais vinculado com quem vivencia aquele problema, quanto mais dó, quanto mais julgamento, tudo isso é sinal de conexão com quem vivencia aquele problema. Mais a mente está fechada. Menos investigamos o que está acontecendo e mais imediatamente a solução brota. Não que seja uma solução boa. Lá no caso das vendas, mais dinheiro para o marketing. No caso da liderança, microgerenciamento. No caso da insônia, remédio para dormir. No caso da baixa capacidade da filial, mande alguém da matriz. Infelizmente, ou felizmente, existem consequências de assumir essa postura. Microgerenciamento, por exemplo, é um saco.
esgota todo mundo. Esgota o líder, esgota os liderados, é cansativo, é enfadonho. Se isso for feito ao invés de ser emergencial, porque essas soluções como emergência, elas valem a pena. Senão, ninguém teria assumido elas em algum momento. Mas, se elas forem feitas de forma repetitiva, e sobretudo se elas forem abraçadas como um novo hábito, uma nova lei dentro daquele sistema, dentro daquela organização de pessoas, de coisas, de elementos, os impactos negativos são escancarados. No caso lá do microgerenciamento, alguém vai ter que ficar sempre no cangote dos outros, para que eles trabalhem, digamos assim. E sentir gente no cangote da gente é muito ruim. O ser humano adora autonomia, adora confiança, adora realizar, adora trabalho. Não precisa de ter alguém no cangote. Aí pode gerar crise, pode gerar conflito, pode gerar demissão desnecessária, estresse, pode gerar aquela situação emocional que parece que a pessoa está queimada de sol, sabe? Que qualquer coisinha ela explode, porque ela vai acumulando, todo esse ficar no cangote. Aí, em qualquer momento, isso estoura. Eu já vi isso demais e eu acredito que isso seja, inclusive, um problema grave no brasileiro. Talvez porque a gente conviveu muito tempo com escravidão, ainda temos a noção de que para alguém fazer alguma coisa precisa estar na cola, precisa estar lá grudado. O que aconteceu nesse caso? Por causa de um problema sintomático, a solução instantânea criou problemas colaterais. Para essa dinâmica se manter, o líder é englobado e vai ter que ficar cutucando, apertando essas dinâmicas, vai ter que manter o novo hábito, mantendo tudo isso que aconteceu nessa nova estrutura, que ele acha que é correto, para bancar do jeito que deveria ser na cabeça dele, ou do jeito que alguém mandou que fosse, né? Aquele sistema vai ter que ser daquele jeito, então vai ter que bancar sendo um microgerenciador. O sistema abraça esse novo elemento, fazendo que essa dinâmica faça parte dele agora. Repare que o sistema caminhava, ele estava indo para algum lugar. Aquilo que aconteceu com o colaborador era um sintoma, mostrou alguma coisa e que estava muito cedo para descobrir o que era, até que o gestor decidiu por microgerenciar. O ajudante ele se esforçou, focou, gastou energia para que o sistema voltasse ao normal, né? Como se quisesse que fosse daquele jeito para sempre. Essa solução ela é chamada de solução sintomática, porque só o sintoma foi endereçado. É como se tivesse uma peça de teatro. É como eu estou olhando só os atores são quem mais falam. Se alguma coisa der errado, eu vou reclamar dos atores. Aí eu esqueço de tentar olhar o contra-regra, tentar olhar o diretor, tentar olhar o roteirista. Tô olhando pro ator, ele tá falando alguma bobagem, ou tá atuando de forma ruim. Então eu tenho que corrigir o ator, ao invés de investigar mais profundamente para encontrar a fonte real do problema. Nessa dinâmica que o problema sintomático surge e o ajudante oferece uma solução sintomática e novos problemas colaterais brotam, essa dinâmica é um padrão sistêmico chamado Shifting the Burden, que significa, na tradução livre, mudança de fardo ou mudança de foco. Ao invés da raiz de tudo ser endereçada e solucionada, o ajudante, mais uma vez, o ajudante pode ser quem estiver ajudando, então o líder, o consultor, o coach, o terapeuta, quem tiver alguma profissão de ajuda, o advogado, o médico, ele acaba dando uma solução que faz com que o sistema se torne dependente dele. Ele acaba sendo englobado, como se fosse uma célula que fagocita um novo corpo, um corpo estranho. Então, soluções óbvias e imediatamente implementáveis são muito sedutoras, porque elas mostram resultados imediatos. O problema é o longo prazo. E num foco mais local, num foco mais pessoal do ajudante, na camada externa dele, ele pode até justificar
que o problema precisa ser resolvido. Então, ele vai falar aquilo, faça aquilo agora. Eu tive um líder uma época que eu fui falar de um problema que estava acontecendo. Ele me deu uma solução, eu falei, mas e isso a longo prazo? Ele falou assim, não quero saber, eu quero que seja resolvido. Agora imagina que tanto de problemas ele deve estar criando, problemas colaterais até hoje, se ele tivesse esse hábito ainda. Numa visão imediatista, essa solução ela traz alívio. Porque, né, se não trouxesse, o ajudante ele não vê a longo prazo, mas ele não é burro. Se não trouxesse solução, o alívio local, ele não faria aquilo. A grande questão é a visão ampla, é a sustentabilidade, é o ver que aquilo está imerso em mais coisas. Esse tipo de solução é insustentável, porque os problemas colaterais eles vão surgir. Então, você sana uma coisa para surgir 5 novos, e normalmente, com o tempo, é um problema maior ainda. Quanto mais o tempo passa, mais você tem certeza de que aquela solução estava correta. E menos a gente volta naquela solução e tenta, na verdade, a partir de algum tempo, tenta solucionar os novos problemas que surgiram. Ao invés de olhar aquilo lá no passado que foi feito que não foi legal. Já que a gente já está imerso, já está na inércia, já está percebendo tudo, já está vivenciando tudo, sem talvez nem lembrar o que aconteceu lá atrás. Por isso que muitas intervenções de ajudante não funcionam. O ajudante ele acaba sendo abraçado. E o sistema se torna dependente. Isso tudo eu estou te falando para você aproveitar essa viagem e ter consciência para tomar cuidado para não cair. Principalmente se você tiver uma tendência a ser salvador. Ou uma tendência a se dar muita importância. Ou ainda uma tendência a buscar reconhecimento. Querer que alguém fale, nossa, que bom, que legal que você ajudou. A melhor ajuda, nesse sentido, como diz o Bert Hellinger, é você desistir de ajudar. Porque somente desistindo de ajudar, você consegue abandonar essas ideias de salvador, de ser importante, de forma de reconhecimento. Aí você pode fazer algo para o todo. O ajudante que olha mais para o todo tem chance de dar uma solução para o todo. E essa solução para o todo, normalmente, ela é mais sustentável. Ela, no longo prazo, ela tem mais ganhos. Então, o trabalho de um consultor, de um coach, de um terapeuta, de um líder, que noções de dinâmicas sistêmicas, que tenha sua alma aberta, que tenha coragem para ir além do que aquilo que veio no começo, para que tenha renúncia das suas próprias noções do que é o real, o que é o certo, o que é o errado, para que veja perspectivas diferentes, para que identifique elementos diferentes e veja que esses elementos estão sempre conectados a um todo. Esse ajudante ele vai ter muito mais chances de encontrar uma solução melhor, uma solução mais harmônica. Ele só pode fazer isso se as palavrinhas mágicas, segundo também o Bert Hellinger, é coragem e renúncia. Coragem de ir mais fundo, de ousar, de ir além, e renúncia para sair das noções do que sabe que é certo ou errado. Essa foi mais uma viagem do Trem das 11. Obrigado pela preferência. Se você tiver curtido a viagem, compartilhe com quem você conhece, para que também possa curtir o que foi encontrado aqui. Se alguma coisa que eu te falei gerou dúvida, crítica, ou você tem alguma solicitação, algum pedido de assunto, você pode me encontrar no Instagram, no perfil @pedrogustavo.com.br ou enviar um e-mail para pedrogsribeiro@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.